Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder a perguntas que me fizeram num grupo que eu criei lá no WhatsApp com vestibulandos de medicina. Se você não sabe o que tá acontecendo é porque você não me segue lá no Instagram. Então me segue lá pra você saber tudinho o que tá acontecendo e poder fazer parte desse grupo. Então bora lá! Eu não li muitas perguntas antes pra meio que não ter uma resposta pronta, né? Então vamos ver. A primeira. Quanto tempo você fez cursinho e como você lidou com a pressão dessa época? Eu fiz 4 anos de cursinho e não foi nada fácil lidar com a pressão nessa época. Na verdade, eu tive muito apoio do meu namorado, que me aguentou, porque eu já sou naturalmente estressada, nessa época eu tava pior. Infelizmente, eu acabei também descontando na comida, cheguei a engordar 20 quilos. E foi também minha mãe me apoiando muito. Meu pai teve altos e baixos, mas ele sempre teve ali também. Então eu acho que pra lidar com essa pressão foi, tipo, não desistir do que eu queria, saber que era aquilo que eu queria e ninguém ia mudar isso e que eu ia fazer o máximo que eu pudesse e tive apoio das pessoas que mais importavam. Como você revisava e como corrigia simulados, exercícios? Então, eu revisava assim. Tem os meus cadernos que eu deixei disponibilizados já aqui no canal. Eu revisava da seguinte maneira. Eu anotava na sala de aula toda a matéria, tipo, todo detalhe por detalhe, acho que dá pra ver nos cadernos quem pegou. Eu chegava em casa, eu lia meu caderno, eu lia a matéria teórica. E no final de semana eu retomava só o meu caderno, o que eu tinha escrito. Eu fazia resumo e colava na parede, mas eu nunca olhava pra eles, eu acho que era mais psicológica a questão. Mas eu sempre olhava meu caderno. Quando chegou também no mês de outubro, eu revi os meus cadernos inteiros, o que estava escrito. Eu separei o mês de outubro e fui revendo. Foi assim que eu fazia a revisão. Simulado. Eu olhava o que eu acertava, o que eu errava, eu tentava ver o que eu errei pra aprender. Era assim. E exercício também. Você estudava muito por dia? Como organizava sua rotina? Então, eu acho que eu sempre estudei bastante nos anos de cursinho, mas no 4º ano de cursinho, que eu acho que foi o que mais mudou a minha vida, eu tinha uma rotina muito clara. Eu estudava, por exemplo, eu ia de manhã, né, pro cursinho, aí eu chegava em casa, almoçava, eu dormia por 1 hora, acordava e estudava mais ou menos das 2 da tarde até umas 8, 9 horas da noite, que era quando eu ia jantar. Então, eu considero que sim, eu estudava bastante. E se eu estivesse muito cansada, eu parava. Senão eu só parava quando eu tinha terminado a matéria que eu tive de manhã. Os exercícios e o estudo. E de final de semana, no começo, como a matéria é mais leve, eu tinha o final de semana mais livre. Aí eu fazia umas revisões mais tranquilas, eu pegava pra ver algumas coisas dos livros e redação. Eu fazia no final de semana, porque eu era péssima. Mas eu considero que eu estudei sempre bastante, em todos os anos de cursinho. Eu foco mais no 4º ano de cursinho, que eu acho que foi um período que eu só vivi isso. Então é o que eu acho que mais deu certo pra mim. Mesmo fazendo cursinho, tinha medo de não conseguir? Sim, principalmente porque eu levei 3 anos de não, né? Foram 3 anos que eu não passei pra nenhuma segunda fase. Foram 3 anos que a única trave que eu bati foi no 3º ano de cursinho, que foi na FAMECA. E mesmo assim não deu. Eu sempre achava, eu sou muito pessimista e eu me desvalorizo bastante. É uma coisa que eu tenho que trabalhar até comigo. Então, eu sempre tive muito medo, eu sempre achei que eu não ia passar. E por incrível que pareça, foi no 4º ano de cursinho, quando eu tava naquele cursinho super famoso, que todo mundo falava e que eles focavam muito FUVEST, FUVEST, FUVEST. Foi o primeiro ano que eu falei, eu vou passar. Eu sei que pode ser clichê, mas foi verdade. Meu pai e minha mãe estão de prova, meu namorado. Foi o ano que eu falei, esse ano eu vou passar e vai ser na USP. E, tipo, por mais que às vezes eu ficava, Milena, você é louca, tipo, nada a ver, você não conseguiu nem pra segunda fase até hoje. Eu tinha colocado aquilo na minha cabeça. Foi o primeiro ano que eu passei a acreditar que era possível. Outra. Alguma dica para se manter focada, principalmente na quarentena? Você tinha algum método de estudo? Alguma dica para vencer o cansaço e sono? O que você fez no último ano de cursinho que você acha que foi total diferencial para a aprovação? Manter focado na quarentena, eu não tô conseguindo nem no que eu tô fazendo. É muito difícil mesmo. É um momento muito complicado, a gente não tá acostumado com esse tipo de rotina. Mas eu acho que assim, a gente tem que colocar no papel. Tira da sua cabeça o que você quer fazer e coloca no papel. Quanto mais coisa a gente tem na nossa cabeça, mais a gente fica ansioso e menos a gente faz. Tira tudo da sua cabeça e escreve num papel o que você acha que seria ideal. Depois você olha pra aquilo e fala o que pode ser fatídico. E eu acho que é uma forma de você... Por exemplo, quando eu ia
pro cursinho, quando eu ia pra escola, eram esses horários. Será que eu consigo manter? Será que eu coloco de tal horário a tal horário eu faço isso, tal horário a tal horário eu faço isso? Fragmenta, mas coloca num papel. Não fica só no pensamento, que isso deixa a gente louco e ansioso. A outra, você tinha algum método de estudo? O meu método de estudo sempre foi o lema do ângulo mesmo, aula dada, aula estudada. Alguma dica para vencer o cansaço e o sono? Olha, de verdade, vencer o sono, dorme. Não tô sendo irônica, de verdade. Eu precisava dormir depois do almoço. Eu sempre, na minha vida inteira, eu dormi depois do almoço. E eu precisava disso. E eu coloquei no meu cronograma. Da 1 às 2 da tarde, eu dormia todos os dias. Só que aí eu tinha que levantar. É uma coisa que, por exemplo, quando eu passei na faculdade, se eu tenho a tarde livre, eu não levanto, não. Eu morro mesmo. Mas nesse período eu coloquei, ó, de tal horário eu vou dormir. E você tem que, tipo, não luta contra isso, que é pior, sabe? Coloca um horário que você pode estar lá descansando, um horário que você coloca de intervalo, um horário que você pode dormir. Também não vamos exagerar, não tem como. Mas coloca, não tenta lutar contra isso, que é pior, que você não consegue fazer o resto direito. O que você fez no seu último de cursinho que você acha que foi tal diferenciação e aprovação? Eu acho que foi o cursinho em si. Eu acho que o Ângulo Tamandaré, tipo, eu venero eles. Eu acho sensacional o ensino. Outra coisa, foi eu estar sozinha em São Paulo, só fazendo isso. Ou seja, foi o foco. E pra mim foi mais isso. O foco, eu estar ali só pra aquilo. Pra mim foi muito diferente, foi um diferencial muito grande. E o cursinho. O ângulo, a matéria, a didática, as aulas, foi essencial. Aí... e uma coisa que eu falei também no meu Instagram. Ter a humildade de falar, não é porque eu tô no quarto ano de cursinho eu sei tudo. Só tô aqui pra revisar. Não, eu tive a humildade de falar no primeiro dia. Eu vou começar como se eu não soubesse nada. Porque várias coisas estavam erradas. E então, vai que é no começo. E eu acho que foi uma coisa que pra mim foi muito importante. Como você se sentiu quando percebeu que teria que fazer mais um ano de cursinho? Foi algo ruim ou você lidou de boa? Foi horrível. Tipo, todo ano que eu não passava, eu ficava muito triste, eu ficava muito chateada, mas eu ia fazer o que da minha vida? Não tinha outra opção pra mim, eu não queria outra coisa. Então eu só tive que pegar força e seguir, sabe? Todo não, toda reprovação era horrível, era triste. Só que você tem que viver aquele dia, aquela tristeza, e no dia seguinte levantar e seguir em frente. Como você cuidava da sua saúde mental? Então, eu simplesmente esqueci que ela existia. Eu acho que, assim, eu tive apoio, muito apoio, principalmente meu namorado principalmente meu namorado. Hoje em dia eu tenho... que eu ligava muito mais pra ele. E... eu simplesmente esqueci da minha saúde mental, eu não quis pensar nisso. Tanto que depois, quando eu entrei na faculdade, depois de um tempo e de outras coisas que aconteceram, ela veio me cobrar. Mas, se perguntar, eu não lembro como eu lidei. E se eu pensar bem, eu acho que eu lidei foi me apoiando nas pessoas que estavam junto comigo. Qual era o material usado por você no cursinho? Como funcionava a sua rotina? Como funcionava minha rotina, eu acho que eu já falei na outra. O material que eu usava era o material exclusivamente do Ângulo. No meu quarto ano, né? No primeiro ano também foi exclusivamente do Ângulo Jockey de Bauru, mas é o mesmo material. No segundo e terceiro ano, no segundo ano eu usei livro didático que eu tinha do ensino médio, mas eu acho que não foi muito bom pra mim. No terceiro ano eu usei o material do Objetivo e no quarto ano o material do cursinho do Ângulo mesmo. E sobre a minha rotina eu vou deixar o vídeo que eu coloquei nos meus cadernos, que eu contei ela detalhe por detalhe, mas eu acho que eu já falei na questão anterior também. Próximo. Ainda não tive tempo de revisar a matéria e fazer correção, pois estava com matéria acumulada e estava dando prioridade para os exercícios. Você acha que revisar tudo nas férias é uma boa ou deixa as férias para descansar? Então, eu tentava sim tirar o atrasado nas férias. No quarto ano de cursinho não tinha muita coisa atrasada, mas, por exemplo, se eu tinha um mês de férias, eu tirava 2 semanas pra tirar o atrasado e 2 semanas eu descansava. Então, acho que você tem que fazer um pouco dos dois, mas tem que ver o quanto que você tem de acumulado. Mas não pode deixar de ter um pouco, pelo menos 1 semana de descanso, porque o segundo semestre é bem puxado. Qual o seu método de estudos preferido? Meu método de estudo preferido é aula dada, aula estudada. Eu acho que é a que mais funciona, que eu vivi no âmbito. Pra mim foi a melhor. Por exemplo, exatas, fazer muito exercício. Se eu não souber, pesquisar correções na internet. Humanas, ler, anotar, resumir e fazer os exercícios, com certeza. Como você lidava com suas maiores dificuldades? Você acha que devo priorizar mais FUVEST ou Enem para entrar na USP? Como faço para maximizar meus estudos em exatas? Tipo, minha maior dificuldade é em humanas, principalmente, e redação. Eu não sou um bom exemplo de como lidar com elas, porque eu fugia um pouco de redação, por exemplo.
Mas assim, por exemplo, humanas, história, pra mim eu tinha muita dificuldade. Então, tipo, eu lia, fazia resumo e fazia os exercícios. Eu não entendia, eu pesquisava como eram as resoluções, porque eu precisava muito entender humanas. Pra mim sempre foi uma coisa muito difícil. Em relação a exatas, eu penso que quem tem dificuldade em exatas é fazer muito exercício. Se você tá com alguma dúvida, vê se você não perdeu algo na teoria, dá uma olhada, né? Porque exatas que não tem teoria. Talvez se você ler um pouco da teoria te ajude. E ver resoluções de exercícios na internet pra você tentar pegar o lance das questões, sabe? Porque, querendo ou não, elas são mais ou menos sempre muito parecidas, o contexto. Se você pegar como é uma, a outra você consegue começar a raciocinar melhor, sabe, sobre isso. Você acha que deve priorizar mais FUVEST ou Enem para entrar na USP? Eu acho que... É que assim, o Enem, eu sempre tive muita dificuldade no Enem. Minhas notas nunca foram boas no Enem. Então eu já não gosto muito dele. E pra mim, aquelas notas pra entrar na USP pelo Enem são muito mais inalcançáveis do que pela FUVEST. Se você foca na prova da FUVEST, entende como ela é e tá com seus estudos bons, eu prefiro focar na FUVEST do que no Enem. Fazia simulados toda semana. Eu fazia simulados que o ângulo dava, que era no final de cada apostila. Sempre nos cursinhos simulados que eu fazia eram os que o cursinho dava, então não era toda semana. Eu acho que era uma vez por mês, algo assim. Aí também tem aquilo, né? Como estudar a área que mais tem dificuldade, ficar mais nela? Eu acho que não, porque eu acho que todas as matérias têm importância. Mas eu acho que você tem que estar mais de corpo e alma naquela. Entendeu? Você tem que não ter o medo ou alguma coisa de voltar no básico daquela matéria, porque se você não tá entendendo aquele básico, pode ser ele que tá te dificultando mais pra frente, sabe? Então eu não focava mais no que eu não sabia. Mas aí sou eu, né? Porque eu já não gostava, então eu só fazia o que eu tinha que fazer, mas eu fazia muito mais bem feito do que eu poderia, do que eu faria, sabe? O que você fez para melhorar e aprimorar o desempenho nas provas? Eu acho que o melhor é fazer as provas anteriores. As provas geralmente elas têm um feeling parecido, então você pega o jeitão fazendo as provas anteriores. E todo o histórico mesmo, o decorrer do ano, fez melhorar no final. Mas de tudo que eu já falei aqui nas outras questões, eu acho que é uma soma. Mas fazer as provas anteriores, porque os vestibulares, eles têm sim cada uma característica própria. Como organizava e planejava suas ideias para fazer redação? Gente, eu odiava redação. Eu nunca fui bem nas correções, também não era das melhores. Mas eu lia todos aqueles negócios do Guia do Estudante de atualidades, eu lia eles. Eu fiz umas aulas de atualidades que tinha no ângulo. E eu fazia redação, tipo, levava pra corrigir, aí eu levava pra corrigir, via o que tava errado, que eu podia melhorar. Aí eu tentava melhorar na próxima, mas eu não sou um exemplo de pessoa que é bem em redação. Isso é um fato. E como eu fazia pra melhorar é isso. Eu tentava ver a estrutura da redação, prestar atenção na aula de redação, voltar pra aquilo lá de tipo do zero, de não sei como é, pra ver se eu aprendi algo. Ah, teve um ano também de cursinho que eu fiz aula particular de redação, que a professora trazia muito conteúdo de atualidades. Então eu acho também muito bom. Mas era assim, era fazendo mesmo. Ah, e corrigindo, levando pra corrigir, pra alguém corrigir, e tentando aprender com os erros das correções. Então, tem algumas perguntas que são parecidas, então eu já fui respondendo. Aí eu vou pular. Como você faz para estudar e sentir diferença? Porque às vezes parece que quanto mais você estuda, menor é o resultado. Eu acho que primeiro você tem que confiar em você. Assim, eu não sou a melhor pessoa pra falar isso até hoje, mas não é que quanto mais você estuda, menor é o resultado. Pode ser que está sendo menor o resultado porque você está se sabotando. Você pode estar desacreditando de você, porque tá passando os anos, você tá continuando no cursinho, você tá achando que você não é capaz. Você tem que tirar isso da sua cabeça. Você não pode ir lá pra prova e falar, ah, tá bom, eu já não passei, não vou passar de novo. Pra você tá tendo um resultado menor, estudando por mais tempo, eu acho que a questão tá aqui. Você tá se sabotando. E eu acho que tem que começar a confiar em você, a confiar que você vai conseguir, senão o psicológico afeta demais. Como você fez pra se manter focada? Só Deus sabe, porque é que depois que passa é diferente, sabe? Depois que passa parece que aquilo lá aconteceu, ficou. Mas pra manter focada, eu ficava imaginando eu na faculdade. Acho que talvez seja isso. E de que eu não tinha outra opção na minha vida. Quantas horas você estudava por dia? Ixi, dependia do dia, né?
Mas, se você for contar, vai, de umas 2 da tarde às 8 da noite, mais os horários de cursinho, umas 10 horas por dia. Contando estudando em casa e contando as aulas do cursinho, umas 10 horas por dia.